Ele gargalhou na frente de todos e mandou ela ligar para quem quisesse. Ela obedeceu. Mas quando ele descobriu quem atendeu do outro lado, o sorriso morreu e o silêncio que tomou aquela sala mudou tudo para sempre. Você tem 5 minutos para sair dessa sala antes que eu chame a segurança. A voz de Ricardo Alvarenga cortou o silêncio da sala de reuniões, como uma lâmina. Ele estava recostado na cadeira, com os braços abertos e um sorriso de canto que não tinha nada de simpático. Na mesa comprida à sua frente, 7 executivos observavam a cena sem mover um músculo. Nenhum deles ousava interferir. Nenhum. Alessandra Moreira estava de pé, no centro daquela sala, segurando uma pasta com as 2 mãos. Não tremia. Não chorava. Mas qualquer pessoa que olhasse nos olhos dela naquele momento saberia que por dentro, cada palavra daquele homem estava rasgando algo que ela levou anos construindo. Senhor Alvarenga, eu só preciso de 2 minutos para explicar. 2 minutos? Ele a interrompeu, rindo alto e olhando para os executivos como quem convida a plateia para o espetáculo. Gente, vocês estão ouvindo isso? A temporária quer 2 minutos do meu tempo. Do meu tempo. Sabe quanto custa 1 minuto meu, querida? Felipe Braga, o diretor jurídico, pigarreou no canto da mesa. Conhecia Ricardo havia anos e sabia que quando ele começava assim, não havia freio. Mesmo assim, tentou. Ricardo, talvez a gente possa ouvir o que... Felipe, Ricardo cortou sem nem olhar para ele. Quando eu precisar da sua opinião sobre quem merece falar comigo, eu peço. Até lá, fica quieto. Felipe baixou os olhos. A sala inteira baixou os olhos. Alessandra respirou fundo. Sabia que estava pisando em campo minado. Sabia que cada segundo ali era um risco. Mas também sabia que, se não falasse agora, talvez nunca mais tivesse outra chance. Ela pensou no filho. Pensou na mãe. Pensou em todas as noites que passou em claro estudando aqueles documentos na mesa da cozinha, enquanto o mundo dormia. Não tinha chegado até ali para recuar. Senhor Alvarenga, encontrei uma inconsistência grave no contrato com o Grupo Mendonça. Se o senhor assinar do jeito que está, a empresa pode perder. Pode perder? Ricardo se levantou de uma vez, a cadeira girando para trás com a força do movimento. A sala inteira congelou. Ele se apoiou na mesa e inclinou o corpo na direção dela. Quem é você para me dizer o que eu posso ou não posso perder? Você é o que aqui? Temporária. Nem efetivada é. Entrou aqui faz o quê? Algumas semanas. E já quer ensinar o dono da empresa a fazer negócio? Cláudio Novaes, o diretor financeiro, soltou uma risadinha baixa. Não era uma risada de maldade. Era de nervoso. Mas foi o bastante para Ricardo se sentir validado. Mônica Esteves, diretora de operações, desviou o olhar para a janela, fingindo que não estava ali. No fundo da mesa, Bernardo Lopes, diretor comercial, apertava a tampa da caneta repetidamente, o único som além da voz de Ricardo que ousava existir naquela sala. Tá vendo? Ricardo abriu os braços triunfante. Aqui todo mundo sabe como as coisas funcionam. Menos você, pelo visto. Uma menina que entrou para organizar arquivo quer revisar contrato de 80 milhões. 80 milhões? Você sabe sequer o que significa esse número? Alessandra sentiu o rosto arder. Não de vergonha, de indignação. Cada célula do corpo dela gritava para virar as costas e ir embora, preservar o pouco de dignidade que restava. Mas ela lembrou da voz do filho, naquela manhã, antes de sair de casa. Mamãe, você é a pessoa mais corajosa do mundo. Tomás nem sabia o que coragem realmente custava. Mas aquelas palavras eram tudo o que ela tinha naquele momento. Eu não estou tentando revisar nada, senhor. Ela manteve a voz firme, embora o coração martelasse. Eu li o contrato porque faz parte da minha função organizar os documentos antes de encaminhá-los. E quando li, percebi que a cláusula de penalidade está invertida. Se assinar assim, quem paga a multa rescisória em caso de rompimento não é o Grupo Mendonça. É a Alvarenga Participações. O silêncio que se instalou na sala durou exatamente 3 segundos. 3 segundos em que a informação pairou no ar como uma granada sem pino. Depois, Ricardo gargalhou. Uma gargalhada alta, escandalosa, daquelas que a pessoa joga a cabeça para trás e quer que todo mundo veja que não está nem um pouco preocupado. Invertida,
Ele repetiu, batendo palma. A menina disse que a cláusula está invertida. Felipe, você ouviu isso? Você, que é formado em direito, que tem anos estudando contratos, uma temporária que organiza arquivo, acabou de dizer que você errou. Felipe sentiu o estômago gelar. Não porque achasse impossível, ele sabia que o contrato fora redigido às pressas, mas porque não tinha conferido a cláusula que Alessandra mencionou. E isso o apavorava. Abriu a boca para falar, mas Ricardo já tinha continuado. Ricardo, talvez valha a pena dar uma olhada rápida. Felipe tentou mais uma vez, a voz quase um fio. Vale a pena? Ricardo virou para ele com os olhos faiscando. Eu vou perder meu tempo porque uma estagiária glorificada acha que sabe mais que todo o jurídico da minha empresa. É isso que você está sugerindo, Felipe? Porque se é, talvez eu precise repensar quem realmente deveria estar sentado nessa cadeira. Felipe engoliu em seco e não disse mais nada. O medo de perder o próprio emprego era mais forte do que qualquer senso de justiça. Alessandra cerrou os lábios. Sentiu cada olhar daquela mesa pesando sobre ela como pedra. 7 executivos, todos em silêncio, todos assistindo enquanto um homem destruía a credibilidade dela, sem nem conferir se ela tinha razão. Era como estar num ringue com as mãos amarradas. Sabe o que eu acho? Ricardo continuou, agora andando ao redor da mesa, performando para sua plateia cativa. Passava atrás de cada cadeira como um predador marcando o território. Eu acho que você viu uns papéis, não entendeu nada porque não tem formação para entender, e resolveu bancar a esperta para impressionar alguém. Talvez conseguir uma efetivação, quem sabe? Talvez um aumento. Gente assim a gente vê todo dia. Quer subir usando atalho. Não é isso, Alessandra disse, a voz saindo mais baixa do que ela gostaria. Odiou-se por isso. Odiou que ele tivesse o poder de fazer a voz dela encolher. Não? Então o que é? Me explica. Porque eu adoraria entender por que uma pessoa que está aqui há algumas semanas acha que pode entrar na minha sala de reuniões, interromper a minha agenda e dizer que meus advogados erraram. Ele parou bem na frente dela, perto demais, invadindo o espaço dela de propósito, como quem quer mostrar quem manda. A sombra dele cobria a Alessandra inteira. Senhor Alvarenga, Alessandra disse, agora olhando diretamente nos olhos dele. E havia algo diferente no olhar dela. Uma firmeza que ele não esperava. Eu sei que o senhor não me conhece. Sei que para todo mundo aqui, eu sou só uma temporária que organiza papéis. Mas eu estou tentando evitar que o senhor perca uma fortuna. Só isso. Ricardo inclinou a cabeça, fingindo interesse, como se observasse uma criança contando uma história inventada. Que lindo, que nobre. A heroína dos contratos. Só falta a capa. Mais risadinhas na mesa. Dessa vez, Cláudio e Mônica. Bernardo parou de clicar a caneta e balançou a cabeça, olhando para o chão. Uma executiva mais jovem, Natália Ventura, da área de compliance, apertava as próprias mãos debaixo da mesa. Estava visivelmente incomodada, mas não abria a boca. Ninguém abria. Alessandra engoliu o nó na garganta. Não ia chorar ali. Não ia dar esse presente para ele. Respirou pelo nariz, devagar. Contou até 3. Se o senhor não quer ouvir, ela disse, recuando um passo. Eu respeito. Mas vou registrar formalmente que alertei sobre o problema. É a única coisa que posso fazer. A expressão de Ricardo mudou. A diversão saiu do rosto dele e deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Como uma cobra que acaba de decidir dar o bote. Registrar? Você vai registrar? Ele repetiu, a voz descendo um tom. Registrar onde? Para quem? Você acha que alguém aqui vai levar a sério um registro feito por uma temporária contra o presidente da empresa? Ele se virou para os executivos, abrindo os braços como um apresentador de circo. Alguém aqui levaria isso a sério? Silêncio. Cabeças baixas. Ninguém respondeu. Ninguém precisava. A resposta estava no silêncio covarde de cada um deles. Natália Ventura fechou os olhos por um instante, como se sentisse vergonha de si mesma. Ricardo voltou a olhar para Alessandra, agora com um sorriso que era quase piedade. Quase. Olha, vou te dar um conselho. De graça, tá? Porque eu sou generoso. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a mesa como quem espera aplauso. Volta para o seu cantinho, organiza seus arquivos bonitinhos e esquece que essa reunião existiu.
Porque se você insistir nessa história de registrar, a única coisa que vai conseguir registrar é a sua saída. E aí, querida, boa sorte achando outro emprego com uma demissão por insubordinação no currículo. Alessandra sentiu as pernas fraquejarem. Não pelo medo de perder o emprego, embora isso também a assombrasse, mas porque naquela sala, diante de todos aqueles rostos desviados, ela estava completamente sozinha. Ninguém ia defendê-la. Ninguém ia sequer reconhecer que ela podia estar certa. Ela era invisível. Era ninguém. Lembrou do dia em que aceitou aquele emprego. Dona Marta, sua mãe, tinha segurado as mãos dela na cozinha e dito: "Filha, emprego nenhum tira quem você é. Você entra, faz o que tem que fazer e sai de cabeça erguida. Sempre de cabeça erguida." Alessandra endireitou a coluna. Virou as costas e começou a caminhar em direção à porta. Cada passo pesava como chumbo. Podia sentir os olhares aliviados dos executivos. Aliviados porque o espetáculo tinha acabado, porque eles não tinham sido os alvos, porque podiam voltar à segurança confortável da covardia. Quando sua mão tocou a maçaneta, Ricardo disparou a frase que ele jamais deveria ter dito. A frase que mudaria tudo. "Ei!" ele gritou, a voz ecoando pelas paredes de vidro. "Se você acha que está certa, liga para quem você quiser. Liga para o presidente do Brasil se quiser. Liga para Deus, se tiver o número. Porque aqui dentro, querida, a única pessoa que decide alguma coisa sou eu." A gargalhada que veio depois encheu a sala inteira. Ricardo riu. Cláudio riu. Mônica cobriu a boca para esconder o riso. Bernardo não riu, mas também não disse nada. Natália apertou tanto as mãos que as unhas marcaram a palma. A sala inteira era um palco, e Ricardo Alvarenga era o ator principal de uma peça que ele achava que comandava. Alessandra parou, a mão ainda na maçaneta, o corpo inteiro parado. Ficou ali, imóvel, por alguns segundos que pareceram horas. O riso continuava atrás dela como uma trilha sonora cruel. E então, lentamente, ela se virou. Não estava chorando. Não estava tremendo. Algo havia mudado no olhar dela. Não era raiva. Não era humilhação. Era uma decisão. Uma certeza silenciosa e inabalável que só existe em quem já perdeu tudo pelo menos uma vez na vida e aprendeu que não tem mais nada a perder. "O senhor tem razão", ela disse. A voz calma. Estranhamente calma. "Eu vou ligar." O riso diminuiu um pouco. Ricardo arqueou as sobrancelhas divertido. "Vai ligar? Para quem? Pro sindicato? Pro Fantástico? Pro padroeiro da cidade?" "Não", Alessandra respondeu tirando o celular do bolso. "Para alguém que o senhor conhece muito bem." Ricardo riu mais uma vez, mas agora o riso tinha uma nota diferente. Uma hesitação. Um fio de dúvida que ele esmagou antes que qualquer um percebesse. "Vai lá, liga!" Ele fez um gesto largo com a mão, como quem dá permissão a uma criança. "Eu quero ver isso. Todo mundo aqui quer ver isso. Né, gente?" Alguns sorrisos forçados na mesa. Os executivos achavam que era mais uma cena do show, mais um ato da humilhação. Alessandra desbloqueou o celular, abriu os contatos, encontrou o número e fez algo que ninguém esperava. Colocou no viva voz. O som do telefone discando tomou conta da sala inteira. Cada toque de chamada ecoando pelas paredes de vidro como uma batida de coração. Um toque. Ricardo cruzou os braços, sorrindo, esperando o momento em que ela passaria vergonha. 2 toques. Os executivos trocavam olhares nervosos entre si. Felipe apertava a caneta com tanta força que os dedos estavam brancos. 3 toques. Cláudio colocou as mãos na mesa como se preparasse para algo que não sabia nomear. 4 toques. Natália prendeu a respiração sem perceber. 5 toques. E então, alguém atendeu. "Alô?" A voz que saiu do celular fez Ricardo Alvarenga congelar. O sorriso morreu instantaneamente, como se alguém tivesse arrancado a máscara dele com as mãos. A cor sumiu do rosto dele. Os braços caíram ao lado do corpo. A boca ficou entreaberta, mas nenhum som saía. Ele conhecia aquela voz. Conhecia como se conhece a voz de quem manda em você. Era a voz que ele ouvia toda vez que participava de uma reunião de conselho.
A voz que assinava os cheques que financiavam a empresa. A voz de quem realmente mandava na Alvarenga Participações. O dono acima do dono. Os executivos também reconheceram. Um por um, os rostos foram mudando. O sorriso de Cláudio derreteu. Mônica levou a mão ao peito. Bernardo parou de respirar. Felipe largou a caneta que rolou pela mesa e caiu no chão. Ninguém se mexeu para pegar. Alessandra olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Aqueles mesmos olhos que minutos antes transbordavam desprezo. E disse, com uma clareza absoluta que cortou o ar como cristal: "Boa tarde. Aqui é Alessandra Moreira. Preciso falar com o senhor sobre um contrato que está prestes a ser assinado com o Grupo Mendonça. Há um erro grave na cláusula de penalidade, e o presidente da empresa se recusou a ouvir." O silêncio que tomou conta daquela sala não era mais o silêncio de quem assiste um espetáculo. Não era o silêncio divertido de antes, nem o silêncio covarde de quem se esconde. Era o silêncio de quem percebe que acabou de testemunhar o começo de um terremoto. Ricardo Alvarenga, pela primeira vez desde que Alessandra tinha memória, não tinha absolutamente nada para dizer. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. Os executivos estavam petrificados. Cláudio olhava para a mesa como se quisesse ser engolido por ela. Mônica tinha os olhos arregalados. Bernardo parecia ter envelhecido uma década em 30 segundos. E do outro lado da linha, a voz perguntou, firme e pausada: "Erro grave? Me conta tudo, nos mínimos detalhes. E não quero que ninguém aí interrompa você." Alessandra respirou fundo, sentiu o coração acelerar e começou a falar. Palavra por palavra, cláusula por cláusula, com a precisão de quem não estava ali por acaso. E naquele instante, todos naquela sala entenderam uma coisa. Aquela mulher que eles trataram como invisível durante semanas, aquela mulher que organizava arquivos e abaixava a cabeça quando o patrão passava, aquela mulher que ninguém se deu ao trabalho de conhecer, acabava de se tornar a pessoa mais importante daquele prédio inteiro. Ricardo se deixou cair na cadeira, as pernas fraquejando. Olhava para o celular na mão de Alessandra como se fosse uma arma apontada para ele. O homem que mandava em tudo, que controlava tudo, que humilhava quem quisesse. De repente não controlava mais nada. Mas ninguém ali, absolutamente ninguém, fazia a menor ideia de quem Alessandra Moreira realmente era. Nem de onde ela tinha vindo. Nem do que ela tinha perdido para chegar até ali. Nem do preço que pagou para estar de pé naquele momento, segurando aquele celular com as mãos firmes, enquanto a voz do outro lado da linha começava a fazer perguntas que fariam Ricardo Alvarenga perder muito mais do que um contrato. E quando a verdade viesse à tona, a verdade inteira, completa, devastadora, ninguém naquela empresa jamais seria o mesmo. Porque essa história não é sobre um contrato. É sobre o dia em que um homem que achava que mandava em tudo descobriu que a pessoa mais poderosa da sala era justamente aquela que ele tentou destruir. A voz do outro lado da linha não precisou gritar, não precisou ameaçar. Bastou uma frase para que o mundo de Ricardo Alvarenga começasse a desmoronar. "Ricardo, coloca essa ligação no modo privado, agora." Era uma ordem, não um pedido. E Ricardo obedeceu como um menino que acabou de ser pego fazendo algo errado. Com as mãos tremendo, ele gesticulou para Alessandra tirar do viva-voz. Ela não se moveu. Ficou parada, com o celular estendido, olhando para ele com uma calma que deixava todo mundo naquela sala ainda mais nervoso. "Alessandra", a voz continuou, "pode me explicar exatamente o que você encontrou?" E ela explicou, com uma clareza cirúrgica que ninguém naquela sala esperava de alguém que organizava arquivos. Falou da cláusula 14.3 do contrato, da inversão dos polos de responsabilidade, do impacto financeiro que a assinatura traria. Usou termos jurídicos com naturalidade, citou artigos de legislação comercial sem consultar nenhum papel. A cada frase, o rosto de Felipe Braga ficava mais pálido, porque ele percebia que ela não estava inventando nada. Estava certa, completamente certa. Quando Alessandra terminou, o silêncio durou 6 segundos inteiros. 6 segundos em que ninguém respirou. "Ricardo", a voz disse finalmente, "você está me dizendo que ia assinar um contrato de 80 milhões com uma cláusula de penalidade invertida?"
Que em vez de proteger a empresa, ia nos expor a uma multa que poderia nos quebrar? Ricardo abriu a boca, mas o que saiu foi um balbucio. O jurídico revisou. O Felipe garantiu que... O Felipe garantiu? A voz repetiu. Então me passa o Felipe. Felipe Braga sentiu o sangue abandonar o rosto. Todos os olhos da mesa se voltaram para ele. Cláudio afastou discretamente a cadeira, como quem não quer estar perto de um prédio prestes a desabar. Mônica olhava para a própria aliança, girando-a no dedo nervosa. Natália Ventura, pela primeira vez, levantou os olhos e olhou para Alessandra com algo que parecia admiração. Felipe, estou esperando, a voz insistiu. Felipe se levantou com as pernas bambas, caminhou até o celular na mão de Alessandra e, com a voz falhando, disse: Pois não, senhor. O que se seguiu foram os 3 minutos mais longos da carreira de Felipe Braga. A voz fez perguntas que ele não conseguiu responder. Pediu detalhes que ele não tinha. Questionou prazos que ele não verificou. E a cada resposta vazia, a cada "vou precisar confirmar", a cada "não tenho essa informação agora", o peso sobre os ombros dele aumentava como concreto molhado. Quando a ligação finalmente se encerrou, com uma ordem seca: Ninguém assina nada até eu chegar aí pessoalmente. Ninguém. O celular voltou para a mão de Alessandra, e a sala de reuniões parecia um campo de batalha depois da explosão. Ricardo estava sentado, mas parecia menor. Os ombros caídos, o olhar perdido num ponto qualquer da mesa. O homem que minutos antes ria alto e mandava todos calarem a boca agora era o mais calado de todos. Alessandra guardou o celular no bolso. Não sorriu. Não fez nenhum comentário. Não olhou para Ricardo com vingança ou satisfação. Simplesmente pegou a pasta que havia trazido, a mesma pasta que ninguém quis olhar, e a colocou no centro da mesa. A análise completa está aqui, ela disse, com a mesma voz firme do início, cláusula por cláusula, com as correções necessárias. E saiu da sala, sem bater a porta, sem olhar para trás. Os saltos no piso de mármore eram o único som no corredor, e ecoavam como um relógio contando o tempo de uma bomba. Do lado de dentro, o caos começou. Todos falavam ao mesmo tempo. Cláudio perguntava quem era aquela mulher. Bernardo queria saber como ela tinha aquele número. Mônica já estava ligando para o RH pedindo a ficha completa de Alessandra. Natália folheava a pasta que ela deixou na mesa, e a cada página que virava, seus olhos se arregalavam mais. Gente, Natália disse, levantando a voz pela primeira vez naquela reunião. Vocês precisam ver isso. Todos se aproximaram. A pasta continha não apenas a análise da cláusula invertida, mas um mapeamento completo de riscos do contrato inteiro. Cada ponto vulnerável estava identificado. Cada solução estava sugerida. Cada referência legal estava citada com precisão. Era um trabalho que levaria uma equipe jurídica experiente semanas para produzir. E Alessandra havia feito sozinha. Isso é trabalho de advogada sênior. Felipe murmurou, folheando as páginas com as mãos ainda trêmulas. Não, isso é trabalho de alguém acima de advogada sênior. Quem é essa mulher? Ricardo não disse nada. Continuava sentado, olhando para o vazio. Mas por dentro, uma pergunta muito diferente martelava na cabeça dele. Como uma temporária que ele tratou como invisível tinha o número pessoal do homem mais poderoso da empresa? Não o número do escritório. Não o ramal da secretária. O número pessoal. O número que nem ele, Ricardo, presidente executivo, conseguia discar sem agendar antes. Ricardo. Mônica se aproximou com o celular na mão. Liguei para o RH. A ficha da Alessandra é... estranha. Estranha como? Simples demais. Nome, endereço, dados básicos. Sem histórico profissional detalhado, sem referências, sem nada. Como se alguém tivesse apagado tudo de propósito. Ou como se ela não quisesse que ninguém soubesse quem ela é. Natália completou, ainda debruçada sobre a pasta. Ricardo finalmente levantou os olhos. E pela primeira vez naquele dia, não havia arrogância neles. Não havia deboche, nem superioridade. Havia algo que ninguém naquela sala jamais tinha visto no rosto dele. Medo. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Alessandra caminhava pelo estacionamento em direção ao ponto de ônibus. O coração ainda batia forte, as mãos ainda formigavam, mas ela não se arrependia.
Tinha feito o que precisava fazer. Quando chegou ao ponto, tirou o celular e ligou para casa. Mãe, estou saindo do trabalho. Tudo bem, filha? Sua voz está estranha. Está tudo bem. Dá um beijo no Tomás por mim. Fala que a mamãe já está indo. Ele está aqui do lado perguntando se você trouxe o livro que ele pediu. Alessandra sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso cansado, carregado de tudo que ela havia engolido naquela sala. Trouxe sim, mãe. Fala que eu trouxe. Desligou e olhou para o céu. Estava escurecendo. O ônibus levaria mais de 1 hora para chegar ao bairro onde morava com a mãe e o filho, num apartamento pequeno que cabia inteiro na sala de reuniões de Ricardo Alvarenga. Mas naquele ônibus, sentada na janela, com o reflexo dela se misturando com as luzes da cidade que passavam lá fora, Alessandra Moreira carregava um segredo que valia mais do que tudo que Ricardo Alvarenga tinha. Um segredo sobre quem ela realmente era. Um segredo sobre por que aceitou aquele emprego. E um segredo sobre a pessoa do outro lado da linha. Uma pessoa que não era apenas o dono da empresa. Era alguém que devia a ela algo que dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. E quando essa dívida viesse à tona, Ricardo Alvarenga ia descobrir que o contrato era o menor dos problemas dele. O apartamento ficava no último andar de um prédio sem elevador, num bairro onde o barulho dos ônibus se misturava com o som das televisões ligadas nos vizinhos. Era pequeno. 2 quartos, uma cozinha que servia de sala de jantar, e um banheiro com um chuveiro que às vezes decidia, por conta própria, que naquela noite só teria água fria. Mas quando Alessandra abriu a porta e viu Tomás correndo na direção dela com os braços abertos e um sorriso que iluminava o corredor inteiro, nada daquilo importava. Nada. Mamãe, trouxe o livro? Ela se abaixou, abraçou o filho com força e tirou da bolsa um livro sobre o sistema solar que havia comprado numa banca perto do ponto de ônibus. Custou o que ela gastaria no almoço do dia seguinte, mas o brilho nos olhos de Tomás não tinha preço no universo. Sabia que Júpiter tem mais de 90 luas? Ele disparou, já folheando as páginas como se cada uma contivesse um tesouro. 90 luas? Imagina o céu de lá à noite! Alessandra respondeu, tirando os sapatos e sentindo o alívio nos pés doloridos. Da cozinha, Dona Marta apareceu secando as mãos num pano de prato. Bastou um olhar, um único olhar, e a mãe soube que alguma coisa tinha acontecido. Tomás, vai ler seu livro no quarto, meu amor. A mamãe e a vovó vão conversar um pouquinho. O menino saiu saltitando, completamente alheio ao peso que a mãe carregava nos ombros. Quando a porta do quarto se fechou, Dona Marta puxou uma cadeira e sentou na frente da filha. Fala. Alessandra tentou sorrir. Não conseguiu. A armadura que ela manteve durante o dia inteiro, na sala de reuniões, no corredor, no ônibus, finalmente rachou. E quando rachou, desmoronou. As lágrimas vieram sem aviso. Silenciosas no início, depois com soluços que ela tentava abafar com a mão na boca para Tomás não ouvir. Dona Marta não disse nada. Apenas se levantou, puxou a cadeira para junto da filha e a abraçou como se ela ainda fosse uma menina pequena que tinha caído no parquinho. Ele me humilhou, mãe. Alessandra sussurrou entre os soluços. Na frente de todo mundo. Riu de mim. Me chamou de estagiária glorificada. Disse que eu não entendia nada. E ninguém disse uma palavra. Dona Marta apertou o abraço. Sentia o corpo da filha tremendo contra o dela. E naquele momento, a mulher que parecia frágil aos olhos do mundo era a pessoa mais forte daquele apartamento. Porque segurar a dor de um filho é o peso mais brutal que existe. E mesmo assim você ficou de pé, Dona Marta disse, a voz firme como rocha. Mesmo assim você não abaixou a cabeça. Quase abaixei, mãe. Quase. Quase não conta, filha. Quase não é verbo. Você ficou, você falou, você ligou. É isso que importa. Alessandra enxugou os olhos e olhou para a mãe. E se eu perder esse emprego? E se amanhã eu chegar lá e tiver uma carta de demissão na minha mesa? Dona Marta segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Então a gente faz o que sempre fez. Levanta, sacode a poeira e acha outro caminho. Mas você nunca, ouve bem, nunca vai se arrepender de ter feito a coisa certa. Arrependimento é para quem ficou calado. Alessandra segurou as mãos da mãe e ficaram assim, em silêncio,
por um longo tempo. Na cozinha simples, com o som do ventilador velho girando no canto e o cheiro do feijão que Dona Marta tinha deixado no fogo, o mundo lá fora, com seus contratos milionários e salas de reunião de vidro, parecia pertencer a outro planeta. Naquela noite, Alessandra foi até o quarto de Tomás. O menino já estava dormindo, com o livro aberto no peito e a boca entreaberta. Ela tirou o livro com cuidado, cobriu o filho e ficou ali, sentada na beira da cama, olhando para ele. "Eu vou conseguir, meu filho", ela sussurrou. "Eu prometi que ia te dar uma vida melhor, e eu vou cumprir, custe o que custar." Antes de ir dormir, Alessandra abriu uma gaveta do armário do quarto dela. Debaixo de uma pilha de roupas dobradas, havia uma caixa. Dentro da caixa, documentos, diplomas, certificados, cartas. Um mundo inteiro que ela havia escondido, empacotado, trancado. Uma vida que ela precisou enterrar para sobreviver. Pegou um dos documentos e passou os dedos por cima do papel. Os olhos encheram de água de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de saudade. Saudade de quem ela foi. De quem ela poderia ter continuado sendo se a vida não tivesse virado do avesso. Guardou tudo de volta. Fechou a gaveta. E dormiu com a certeza de que o dia seguinte mudaria tudo. E mudou. Na manhã seguinte, quando Alessandra chegou ao prédio da Alvarenga Participações, percebeu que algo estava diferente. O segurança da portaria, que normalmente nem olhava para ela, levantou a cabeça e a cumprimentou pelo nome. Na recepção, a atendente, que nunca dava bom dia, ofereceu um café. No elevador, 2 funcionários que ela nunca tinha visto se afastaram para dar espaço, como se de repente ela ocupasse mais lugar no mundo. A notícia tinha se espalhado. Não os detalhes. Esses ainda eram segredo de sala de reunião. Mas a essência. Todo mundo sabia que algo grande tinha acontecido. Que a temporária do arquivo tinha enfrentado Ricardo Alvarenga. E que alguém muito poderoso tinha atendido uma ligação que ninguém esperava. Quando as portas do elevador abriram no andar da diretoria, Alessandra encontrou Natália Ventura esperando por ela. "Alessandra, preciso falar com você. Agora." Natália a levou para uma sala reservada no final do corredor. Fechou a porta, olhou para os lados como quem confere se ninguém está ouvindo e disse: "O dono da empresa está aqui. Chegou hoje cedo. Antes de todo mundo. Está trancado na sala do conselho com Ricardo e Felipe há mais de 1 hora." Alessandra não demonstrou surpresa, mas o coração disparou. "E tem mais." Natália continuou, baixando a voz. "Antes de entrar na reunião, ele pediu para o RH separar toda a documentação sobre você. Toda. Ficha de admissão, contrato temporário, avaliações, tudo. E o que encontraram? Nada. Sua ficha é praticamente vazia, Alessandra. Não tem histórico profissional, não tem referências, não tem formação acadêmica registrada. É como se você tivesse surgido do nada." Alessandra não respondeu. "Quem é você?" Natália perguntou sem rodeios. Os olhos dela não tinham julgamento, tinham curiosidade legítima. "Eu vi aquela pasta que você deixou na mesa ontem. Aquilo não é trabalho de alguém que organiza arquivo. Aquilo é trabalho de alguém que entende mais de direito empresarial do que qualquer pessoa neste prédio, incluindo o Felipe." Alessandra olhou para Natália por um longo momento. Viu algo nela que não tinha visto em ninguém naquela empresa. Sinceridade. Natália era a única pessoa na sala de reuniões que não tinha rido. A única que pareceu incomodada com a humilhação. E agora, era a única que estava ali, de frente para ela, fazendo a pergunta certa. "Natália, eu agradeço sua preocupação, de verdade, mas eu não posso te contar agora. Não é porque eu não confio em você. É porque ainda não é a hora." "Quando vai ser a hora?" Antes que Alessandra pudesse responder, a porta da sala se abriu. Mariana Cortês, a secretária executiva que ninguém tinha visto até agora porque trabalhava exclusivamente para o dono da empresa, apareceu com uma expressão séria. "Alessandra Moreira? Sou eu. O senhor Otávio Drummond quer vê-la na sala do conselho." "Agora." Natália arregalou os olhos. Otávio Drummond era o fundador da Alvarenga Participações, o homem que construiu o império do zero. O nome que aparecia nos jornais, nos fóruns empresariais, nas listas de pessoas mais influentes do país,
O homem que ninguém via pessoalmente havia anos porque operava nos bastidores como uma sombra que controla tudo sem ser vista. E ele queria falar com a temporária do arquivo. Alessandra se levantou, ajeitou a postura e seguiu Mariana pelo corredor. Cada passo ecoava no piso silencioso. Funcionários que estavam nas mesas pararam de digitar. Pararam de falar ao telefone. Pararam de respirar. Todos olhavam Alessandra caminhar em direção à sala do conselho, como se assistissem alguém entrar numa arena. Quando chegou à porta, Mariana a abriu e fez um gesto para que entrasse. A sala do conselho era o dobro da sala de reuniões. Mesa enorme, cadeiras de couro, paredes cobertas com quadros e prêmios. Ricardo estava sentado numa das pontas, com a aparência de quem não dormiu a noite inteira. Felipe estava ao lado dele, com uma pasta na mão e olheiras profundas. Ambos pareciam menores do que no dia anterior. Muito menores. E na cabeceira da mesa, de costas para a janela que mostrava a cidade inteira aos pés dele, estava Otávio Drummond. Ele era mais velho do que a voz no telefone sugeria. Tinha os cabelos completamente brancos, as mãos grandes e marcadas pelo tempo, e um olhar que parecia atravessar as pessoas como se lesse cada verdade que elas tentavam esconder. Quando Alessandra entrou, Otávio se levantou. Ricardo e Felipe não se levantaram. Não por falta de educação, mas porque estavam paralisados demais para se mover. Otávio caminhou na direção de Alessandra, devagar, cada passo carregando um peso que ninguém naquela sala entendia. E então, ele parou na frente dela. O silêncio era absoluto. Ricardo observava sem entender. Felipe prendia a respiração. Mariana, na porta, levou a mão à boca. Porque Otávio Drummond, o homem mais poderoso daquela empresa, o fundador de um império, o nome que fazia qualquer executivo tremer, estava com os olhos cheios de lágrimas. "Eu prometi", ele disse, a voz embargada, olhando para Alessandra como se ela fosse a única pessoa no mundo. "Eu prometi que nunca mais ia deixar ninguém pisar em você." E Alessandra, que não chorou na sala de reuniões, que não chorou no corredor, que não chorou no ônibus, que segurou cada lágrima como quem segura uma barragem com as próprias mãos, sentiu a barragem romper. Ricardo olhou de Otávio para Alessandra, de Alessandra para Otávio, e finalmente entendeu que não sabia absolutamente nada sobre a mulher que humilhou. Mas o que ele ainda não entendia, o que ninguém ali entendia, era porque o homem mais poderoso do país estava chorando na frente de uma temporária que organizava arquivos. Essa resposta viria a seguir. E quando viesse, destruiria tudo que Ricardo Alvarenga acreditava sobre poder, sobre controle e sobre quem realmente merece estar no topo. Ricardo não se mexia. Os olhos iam de Otávio para Alessandra, de Alessandra para Otávio, tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Felipe estava com a caneta suspensa no ar, completamente esquecida. Mariana, ainda parada na porta, tinha as mãos cruzadas sobre o peito como quem assiste a algo sagrado. Otávio Drummond segurou as mãos de Alessandra entre as dele. As mãos dele tremiam. As dela não. "Senta, por favor", ele pediu, puxando uma cadeira ao lado da dele. Não do outro lado da mesa, não no canto, mas ao lado, como igual. Alessandra se sentou. Otávio voltou para a cabeceira, mas antes de sentar, olhou para Ricardo com uma expressão que gelaria qualquer ser humano. "Você sabe quem é essa mulher que você humilhou ontem na frente de toda a diretoria?" Ele perguntou. A voz era baixa, controlada, mas carregava um tremor que não era de fraqueza. Era de raiva contida. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Ela é uma temporária da área de arquivos." Otávio deixou escapar uma risada amarga. Não era uma risada de humor. Era o tipo de riso que sai quando a dor é tão absurda que o corpo não sabe reagir de outro jeito. "Uma temporária", ele repetiu, balançando a cabeça. "Felipe, você também acha isso?" Felipe não respondeu. Apenas olhou para a mesa. Otávio se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e olhou diretamente para Ricardo. "Então deixa eu te contar uma história. E eu sugiro que você preste muita atenção, porque quando eu terminar, você vai entender que cometeu o maior erro da sua vida." A sala ficou em silêncio absoluto. Do lado de fora, funcionários que passavam pelo corredor
Diminuíam o passo perto da porta, tentando captar alguma coisa. Natália Ventura estava sentada na sua mesa, mas com os olhos fixos na direção da sala do conselho, esperando qualquer sinal. Otávio respirou fundo e começou. Há alguns anos eu estava à beira de perder tudo. A Alvarenga Participações enfrentava o maior processo judicial da sua história. Um grupo de investidores internacionais nos acusou de fraude em contratos de exportação. Eram acusações falsas, fabricadas por concorrentes que queriam nos tirar do mercado. Mas as provas que eles montaram eram tão sofisticadas que nenhum escritório de advocacia do país aceitava nos defender. Nenhum. Todo mundo achava que era causa perdida. Ricardo franziu a testa. Tinha ouvido vagamente sobre aquele processo quando assumiu a presidência, mas os detalhes nunca foram compartilhados com ele. Era um capítulo que Otávio mantinha fechado a 7 chaves. Eu procurei os maiores nomes do direito empresarial do Brasil, Otávio continuou. Ofereci fortunas, ninguém quis, até que um colega me indicou uma advogada. Disse que era nova, mas que tinha uma mente jurídica diferente de tudo que ele já tinha visto. Que ela enxergava coisas nos contratos que ninguém mais enxergava. Que ela desmontava argumentos como quem desmonta uma bomba, fio por fio, sem pressa, sem erro. Otávio fez uma pausa. Olhou para Alessandra. Os olhos dele brilhavam. O nome dela era Alessandra Moreira. O impacto da frase atingiu Ricardo como uma onda. Ele olhou para Alessandra, a mesma mulher que ele mandou voltar para o cantinho e organizar arquivos. E pela primeira vez, realmente a viu. Não a temporária. Não a menina que ele achava que não entendia nada. Mas uma pessoa com uma história que ele jamais se deu ao trabalho de perguntar. Ela aceitou o caso quando ninguém mais aceitou. Otávio continuou. Trabalhou durante meses sem descanso. Noites inteiras no escritório. Finais de semana inteiros mergulhada em milhares de páginas de documentos. Ela encontrou inconsistências que passaram despercebidas por dezenas de advogados. Desmontou cada acusação, uma por uma, com uma precisão que deixou os juízes impressionados. Felipe levantou os olhos, engolindo seco. Como advogado, ele entendia a dimensão do que Otávio estava descrevendo. Desmontar um caso de fraude internacional não era tarefa para qualquer profissional. Era trabalho para alguém excepcional. Ela não apenas venceu o processo, Otávio disse, a voz ficando mais pesada. Ela provou que as acusações eram fabricadas. Os investidores foram condenados. A empresa foi salva. Tudo o que existe aqui, este prédio, estes andares, estas cadeiras onde vocês estão sentados, existe porque uma mulher teve a coragem de pegar um caso que todo mundo rejeitou. Ricardo engoliu em seco. O ar-condicionado zumbia no teto, mas ele estava suando. Depois do processo, eu ofereci a ela uma sociedade na empresa, um cargo de diretora jurídica, participação nos lucros, tudo o que ela merecesse. Sabe o que ela me disse? Ninguém respondeu. Ela disse, Senhor Otávio, eu não fiz isso pelo dinheiro, fiz porque era o certo. E recusou. Voltou para a carreira dela, continuou advogando, cuidando da vida dela. E eu prometi a mim mesmo que se algum dia ela precisasse de qualquer coisa, eu estaria lá. Qualquer coisa. Otávio fez uma pausa longa. Quando voltou a falar, a voz dele tinha mudado. Estava mais grave, mais pesada, como se cada palavra custasse. Mas eu falhei. A confissão caiu sobre a sala como chuva de pedra. Tempo depois recebi uma ligação. Era de um hospital. Me disseram que Alessandra estava internada. Exaustão completa, estresse severo, colapso físico. Sabe por quê? Ele olhou para Ricardo como se a resposta fosse culpa dele. Não era, mas o peso do olhar fazia parecer. Porque depois do nosso processo, a fama dela cresceu. Ela se tornou referência, e isso incomodou muita gente. Gente poderosa. Gente que não aceita que uma mulher brilhante, que veio de família humilde, que estudou em escola pública, pudesse vencer os melhores escritórios do país. Alessandra baixou os olhos pela primeira vez desde que entrou na sala. Dona Marta dizia que existem feridas que não sangram por fora, mas nunca param de doer por dentro. Essa era uma delas. Começaram a sabotar a carreira dela, Otávio continuou. E agora havia uma fúria contida na voz dele que fez até Mariana recuar um passo. Processos éticos inventados.
denúncias falsas na ordem dos advogados, clientes que recebiam telefonemas anônimos dizendo para não contratá-la, contratos que desapareciam misteriosamente, testemunhas que mudavam depoimentos do dia para a noite. E ninguém fez nada? Felipe perguntou, a voz saindo quase sem querer. Ninguém, Otávio respondeu, porque quem estava por trás era gente com dinheiro e influência suficiente para comprar silêncio. E o pior, o que eu nunca vou me perdoar, é que eu soube de tudo tarde demais. Quando fiquei sabendo, ela já tinha perdido a licença para advogar, já tinha perdido os clientes, já tinha perdido a renda. O silêncio na sala era o tipo de silêncio que dói, que aperta o peito, que faz a pessoa engolir seco sem motivo. E não parou por aí, Otávio disse. E agora a voz dele falhou pela primeira vez. Ele parou, respirou, tentou continuar. O marido dela, Renato, era professor universitário, um homem bom, um homem decente. Quando a carreira da Alessandra desmoronou, ele assumiu tudo sozinho. Trabalhava de manhã, dava aula à noite, fazia bico no fim de semana, sustentou a família enquanto Alessandra tentava reconstruir a vida. Mas o corpo dele não aguentou. Alessandra fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto dela, silenciosa, sozinha, como se o corpo não conseguisse mais segurar. Renato adoeceu. Otávio continuou. O coração. Anos de sobrecarga, de estresse, de carregar um peso que não era só dele. Quando descobriram, já era tarde. Ele partiu em poucas semanas. Deixou Alessandra com o Tomás ainda pequeno, sem renda, sem carreira, sem nada além da mãe e da dignidade. Ricardo sentiu algo que não sentia havia anos. Uma pressão no peito tão forte que precisou apoiar a mão na mesa. Não era culpa diretamente dele. Ele não tinha feito nada daquilo. Mas ao olhar para Alessandra, a mulher que ele chamou de estagiária glorificada, a mulher que ele mandou voltar para o cantinho, percebeu que tinha feito algo talvez pior. Tinha repetido o ciclo. Tinha sido mais uma pessoa numa longa fila de pessoas que olharam para a Alessandra Moreira e decidiram que ela não valia nada. Quando eu finalmente a encontrei, Otávio disse, ela estava trabalhando como temporária aqui, na minha própria empresa, organizando os arquivos de um homem que não seria nada sem ela. A frase ficou suspensa no ar como uma sentença. Eu não sabia, Ricardo murmurou. Como eu poderia saber? Você não poderia saber a história dela. Otávio respondeu. E pela primeira vez, olhou para Ricardo com algo além de raiva. Havia decepção. A decepção de um pai que descobre que o filho fez algo imperdoável. Mas você poderia ter tratado ela com respeito. Você poderia ter ouvido quando ela tentou falar. Você poderia ter tido a humildade mínima de considerar que alguém, qualquer pessoa, independente do cargo, poderia estar certa. Mas você não fez nada disso. Você escolheu humilhar. Você escolheu rir. Você escolheu destruir a dignidade de alguém na frente de 7 pessoas para se sentir grande. Ricardo não conseguia olhar para Otávio. Não conseguia olhar para Alessandra. Olhava para as próprias mãos, apoiadas na mesa, e elas pareciam pertencer a um estranho. E quer saber o que me dói mais? Otávio continuou. É que ela estava ali para ajudar. Ela viu o erro no contrato. Um erro que poderia custar 80 milhões à empresa. E ao invés de ficar quieta, como qualquer pessoa sensata faria depois de ser tratada como lixo, ela entrou naquela sala e tentou salvar a empresa. A mesma empresa que não deu a ela nenhum motivo para ser leal. Felipe deixou a caneta cair. Não de susto, de vergonha, porque ele sabia que o erro no contrato era dele. E se Alessandra não tivesse falado, a Alvarenga Participações teria assinado um documento que a destruiria. Alessandra, Otávio se virou para ela, a voz agora suave como quem fala com alguém que carrega cicatrizes invisíveis. Eu falhei com você uma vez. Não vou falhar de novo. Me diz o que você quer que eu faça. Alessandra enxugou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo. Olhou para Otávio com a mesma firmeza que teve na sala de reuniões quando todos riam dela. Eu não vim aqui por vingança, senhor Otávio. Eu não vim aqui para destruir ninguém. Eu vim aqui porque preciso sustentar meu filho e cuidar da minha mãe. Aceitei o emprego que existia. Fiz o trabalho que me deram. E quando vi o erro, fiz o que minha consciência mandou. E o que você precisa agora? Alessandra olhou para Ricardo. Não com ódio,
não com raiva, com algo que Ricardo jamais esqueceria: compaixão. Eu preciso que as coisas certas aconteçam pelas razões certas, ela disse. Não porque o Senhor me conhece, não porque o Senhor se sente culpado, mas porque é o justo. Otávio assentiu lentamente. E o que seria justo, na sua opinião? Que o contrato seja corrigido antes de qualquer assinatura, que o erro seja reconhecido, e que nessa empresa, a partir de hoje, nenhuma pessoa seja tratada como eu fui tratada ontem. Não importa o cargo, não importa o contrato, não importa quem está na sala. A sala ficou em silêncio por quase meio minuto. Ninguém ousava quebrar o peso daquele momento. Então Otávio Drummond fez algo que ninguém naquela empresa jamais tinha visto. Ele se levantou, olhou para Ricardo e para Felipe e disse: Vocês acabaram de ouvir a mulher que salvou essa empresa 2 vezes, e em troca, uma vez perdeu tudo e a outra foi humilhada. Se algum de vocês tiver um pingo de dignidade, vai garantir que o que ela pediu aconteça. Não por mim, não por ela, mas porque é o mínimo que seres humanos devem fazer uns pelos outros. Ricardo abriu a boca para falar, mas Otávio levantou a mão. Eu não terminei. Felipe, o contrato volta para a revisão completa. Quero uma auditoria de cada cláusula, e quero a Alessandra liderando essa revisão. A Alessandra? Felipe perguntou, sem esconder a surpresa. Algum problema? Felipe baixou a cabeça. Nenhum, senhor. Ricardo, Otávio se virou para ele. Você e eu vamos ter uma conversa separada, longa. Mas antes disso, você tem algo para dizer para a Alessandra. Ricardo olhou para a Alessandra. Tentou falar. A voz travou. Tentou de novo. As palavras saíram pequenas, quebradas, irreconhecíveis, vindas de um homem que sempre falou alto demais. Alessandra, eu sinto muito. 3 palavras. Apenas 3. Mas carregavam um peso que ele nunca tinha sentido antes. O peso de saber que o maior erro da vida dele não foi quase assinar um contrato errado. Foi olhar para alguém e decidir, sem saber nada, que aquela pessoa não tinha valor. Alessandra assentiu. Não sorriu. Não disse, tudo bem, porque não estava tudo bem. Mas assentiu, e aquilo bastou. Por enquanto. Otávio acompanhou Alessandra até a porta. Antes de abrir, segurou o braço dela com delicadeza e sussurrou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. O Renato teria orgulho de você. Muito orgulho. Alessandra sentiu o chão faltar por um segundo. Apertou os lábios, segurou a emoção com tudo que tinha e respondeu com a voz embargada. Eu sei. É por ele que eu ainda estou de pé. E saiu. No corredor, Natália a esperava. Não perguntou nada. Apenas caminhou ao lado dela em silêncio, como quem diz, eu estou aqui, sem precisar abrir a boca. Mas enquanto Alessandra caminhava de volta para sua mesa, com o peito ainda apertado e os olhos ainda úmidos, ela não sabia que a conversa entre Otávio e Ricardo mal tinha começado. Que naquela sala do conselho, portas fechadas, verdades ainda mais pesadas estavam prestes a ser reveladas. Verdades que conectavam o erro no contrato do Grupo Mendonça a algo muito maior. Algo que não era acidente, não era descuido e não era coincidência. Alguém dentro daquela empresa tinha colocado aquele erro ali de propósito. E quando Alessandra descobrisse quem, tudo que ela acreditava sobre aquele lugar e sobre certas pessoas, desmoronaria de vez. Alessandra começou a revisão do contrato naquela mesma tarde. Otávio mandou preparar uma sala exclusiva para ela, com acesso a todos os documentos da negociação com o Grupo Mendonça. Tudo. Desde os primeiros e-mails trocados até a versão final que Ricardo quase assinou. A mesa estava coberta de papéis. Pilhas organizadas por data, por assunto, por remetente. Alessandra trabalhou em silêncio, com uma concentração que transformava o mundo ao redor em ruído distante. Lia cada linha como quem decifra um código. Comparava versões, cruzava datas, marcava trechos com anotações minuciosas na margem. Natália apareceu no final da tarde com 2 cafés. Colocou um na mesa e ficou na porta, esperando. Pode entrar. Alessandra disse sem levantar os olhos. Achei que talvez precisasse de companhia, ou de cafeína. Os 2, na verdade. A Natália se sentou na cadeira ao lado e ficou observando Alessandra trabalhar. Havia algo hipnótico no jeito que ela manuseava os documentos, com respeito, quase com reverência,
como se cada folha de papel contivesse uma verdade escondida, esperando para ser encontrada. Posso te fazer uma pergunta? Natália disse depois de alguns minutos. Pode. Quando você aceitou esse emprego de temporária, você sabia que era a empresa do Sr. Otávio? Alessandra finalmente levantou os olhos. Olhou para Natália com uma expressão que misturava cansaço e honestidade. Sabia, mas não vim por causa dele. A agência de empregos temporários me ofereceu a vaga. Eu precisava de qualquer trabalho. Quando vi o nome da empresa, pensei em recusar. Mas aí olhei para o Tomás dormindo no sofá da minha mãe e entendi que orgulho não paga a conta de luz. Natália sentiu um aperto no peito. Era o tipo de frase que não precisa de drama para doer. Dói porque é real. E o Sr. Otávio? Ele não sabia que você estava aqui? Não. Perdi contato com ele quando tudo desmoronou. Mudei de número, mudei de bairro, me afastei de todo mundo. Não queria que ninguém me visse assim. Principalmente ele. Por quê? Porque ele me conheceu quando eu era alguém. E eu não aguentaria a piedade de quem lembrava de quem eu fui. Natália ficou em silêncio. Não havia resposta para aquilo. Não havia frase de conforto que alcançasse a profundidade daquela dor. Então fez a única coisa que podia. Ficou ali, presente, sem tentar consertar o que não era dela para consertar. Alessandra voltou aos documentos. Virou uma página, depois outra, depois mais uma. De repente parou. Os olhos se estreitaram. Voltou 2 páginas. Leu de novo. Pegou outro documento da pilha ao lado, abriu na metade, comparou um trecho com o outro. E então, o rosto dela mudou. Natália, ela disse, a voz descendo para quase um sussurro. Olha isso aqui. Natália se aproximou. Alessandra colocou 2 documentos lado a lado na mesa. O primeiro era um rascunho do contrato datado de semanas antes da versão final. O segundo era a versão que Ricardo quase assinou. Aqui, Alessandra apontou para a cláusula 14.3 no rascunho. A penalidade está correta. A responsabilidade é do Grupo Mendonça, exatamente como deveria ser. E aqui, ela moveu o dedo para a versão final. A cláusula está invertida. A responsabilidade caiu para Alvarenga Participações. Isso a gente já sabia, Natália disse, sem entender onde Alessandra queria chegar. Sim, mas olha a data da modificação. Natália olhou. O rascunho correto tinha uma data. A versão final, com o erro, tinha outra data. Poucos dias depois. Até aí, nada anormal. Contratos passam por várias revisões. Agora olha quem fez a alteração. Cada versão do contrato tinha, no rodapé, um código de rastreamento interno que identificava qual computador gerou aquela versão. Alessandra apontou para o código na versão final. Esse código não é do jurídico, Alessandra disse. Eu comparei com os códigos dos outros documentos que saíram do departamento do Felipe. Todos começam com JUR seguido de números. Esse aqui começa com DFC. DFC? Natália repetiu, e a cor sumiu do rosto dela. Esse é o código do departamento financeiro. Exatamente. As duas se olharam. O peso daquela descoberta encheu a sala como fumaça. Alguém do financeiro alterou a cláusula de penalidade do contrato. Alessandra disse, cada palavra medida. Alguém abriu o documento, mudou a responsabilidade da multa do Grupo Mendonça para a Alvarenga Participações e salvou como se fosse a versão final. O jurídico recebeu a versão já modificada e aprovou sem perceber a diferença. Mas isso significa que não foi erro, Natália. Foi proposital. Alguém dentro desta empresa quis que Ricardo assinasse um contrato que destruiria a Alvarenga Participações. Natália se levantou da cadeira como se o assento tivesse pegado fogo. Andou até a janela, voltou, andou de novo. A mente dela trabalhava em velocidade máxima. O departamento financeiro é do Cláudio, ela disse. Cláudio Novaes. Alessandra não respondeu. Apenas olhou para ela com aquele olhar que dizia tudo sem dizer nada. Mas por que o Cláudio faria isso? Ele trabalha aqui há anos. É diretor. Ganha uma fortuna. Por que destruiria a própria empresa? Essa é a pergunta certa, Alessandra disse. E eu acho que a resposta está aqui. Ela puxou outro documento da pilha. Era uma troca de e-mails impressa entre o departamento financeiro e uma empresa chamada Stella Capital.
E-mails aparentemente rotineiros sobre investimentos e projeções de mercado. Mas num dos e-mails, quase escondido no meio de uma cadeia longa de mensagens, havia um parágrafo que fez Natália parar de respirar. O parágrafo mencionava, de forma codificada, mas compreensível para quem soubesse ler, uma bonificação expressiva que seria paga a um colaborador interno caso a reestruturação patrimonial da Alvarenga Participações fosse acelerada por via contratual. Reestruturação patrimonial acelerada por via contratual, Natália repetiu lentamente. Eles estão falando de falência provocada. Estão pagando alguém aqui dentro para quebrar a empresa. E se a Alvarenga Participações quebrasse por causa de um contrato mal assinado, Alessandra completou, alguém de fora poderia comprar os ativos por uma fração do valor real. A Stella Capital. A Stella Capital. Natália encostou na parede e levou as mãos à cabeça. Alessandra, isso é fraude corporativa. Isso é caso de polícia. Eu sei. Precisamos contar para o Sr. Otávio. Agora. Não, Alessandra disse, e a firmeza na voz dela fez Natália congelar no lugar. Ainda não. Se contarmos agora, Cláudio vai saber que estamos investigando. Vai destruir evidências. Vai acionar quem está por trás da Stella Capital. E vamos perder a chance de provar tudo. Então, o que a gente faz? Precisamos de mais. Preciso acessar o histórico completo de e-mails do departamento financeiro. E preciso ver os registros de acesso ao servidor. Quem abriu o contrato, de qual máquina, em que horário. Eu consigo isso, Natália disse sem hesitar. Compliance tem acesso ao sistema de logs. Posso puxar os registros sem que ninguém saiba. Alessandra olhou para ela. Natália, se alguém descobrir o que a gente está fazendo, você pode perder seu emprego. Pode ser muito pior que isso. Natália devolveu o olhar sem piscar. Ontem eu fiquei sentada naquela sala de reuniões e assisti enquanto te humilhavam. Não abri a boca. Não fiz nada. Fiquei quieta como todo mundo. E sabe o que eu senti quando cheguei em casa? Nojo. De mim mesma. Então, se agora eu tenho a chance de fazer a coisa certa, eu vou fazer. Custe o que custar. Alessandra sentiu um calor no peito que não sentia há muito tempo. A sensação de não estar sozinha. De ter alguém ao lado não por obrigação ou interesse, mas por escolha. Por caráter. Obrigada. Foi tudo que ela disse. Mas o peso daquela palavra carregava anos de solidão. As duas trabalharam juntas até tarde da noite. Natália trouxe os registros de acesso ao servidor. Alessandra cruzou cada informação com os documentos que tinha. Pouco a pouco, a teia foi se revelando. E era maior do que qualquer uma delas imaginava. O computador que alterou o contrato pertencia de fato ao departamento de Cláudio Novaes. Mas os registros mostravam que a alteração foi feita fora do horário comercial, num dia em que Cláudio estava em viagem representando a empresa numa conferência. Alguém usou a credencial de acesso dele. Ou ele emprestou a senha para alguém, Natália disse. Ou alguém roubou. Ou ele fez remotamente. Alessandra acrescentou. Estar em viagem não significa que não possa acessar o sistema de outro lugar. Verdade. Mas olha isso. Natália apontou para a tela. O IP de acesso não é do hotel onde ele ficou hospedado. É um IP diferente, de outra cidade. Alessandra anotou o endereço de IP e fez uma busca rápida. O resultado a fez recuar na cadeira. Esse IP é registrado no nome da Stella Capital. O silêncio que se instalou naquela sala era o tipo de silêncio que antecede tempestades. Pesado, carregado, inevitável. Alguém da Stella Capital acessou o sistema da Alvarenga Participações usando as credenciais do Cláudio. Alessandra disse, articulando cada palavra como quem monta uma sentença final. Alterou o contrato de dentro para fora e deixou o Felipe aprovar uma bomba sem saber que ela existia. Isso é espionagem corporativa, Natália disse, a voz tremendo pela primeira vez. É mais do que isso. É um plano coordenado para destruir a empresa e comprar os destroços. Alessandra se levantou. Caminhou até a janela. A cidade brilhava lá embaixo como um tapete de luzes, indiferente ao que acontecia naquele prédio. Ela pensou em Tomás, que a essa hora já estaria dormindo abraçado com o livro das luas de Júpiter. Pensou em Dona Marta, que provavelmente estava esperando acordada na cozinha, preocupada. Pensou em Renato, que não estava mais ali para segurar a mão dela quando o mundo pesava demais. Alessandra, Natália disse baixinho, o que a gente faz agora?
Alessandra se virou. Nos olhos dela, Natália viu algo que a assustou e, ao mesmo tempo, a encheu de uma coragem que ela não sabia que tinha. Determinação. Pura, absoluta, inabalável. Agora a gente descobre quem está por trás da Stella Capital. Porque esse nome é uma fachada. Alguém de verdade está movendo essas peças. Alguém que conhece a Alvarenga Participações por dentro. Alguém que sabe exatamente onde atacar. Você acha que pode ser alguém daqui? Alguém que a gente conhece? Alessandra não respondeu de imediato. Olhou para os documentos espalhados na mesa, para as telas de computador acesas, para os fios soltos de uma trama que alguém teceu com paciência e maldade. Eu acho, ela disse finalmente, que quando a gente descobrir quem está por trás disso tudo, ninguém nesta empresa vai conseguir olhar um para o outro do mesmo jeito. Natália engoliu seco. E eu acho, Alessandra completou, pegando a bolsa e caminhando para a porta, que o Sr. Otávio precisa saber de tudo. Amanhã. Antes que quem está por trás descubra que nós já sabemos. Saiu pela porta e caminhou pelo corredor vazio. O prédio estava praticamente deserto àquela hora. Seus passos ecoavam no silêncio como uma contagem regressiva. E enquanto esperava o elevador, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. 5 palavras que fizeram o sangue dela gelar. Para de mexer no que não é seu. Alessandra olhou para o corredor vazio atrás de si. Olhou para as câmeras no teto. Olhou para a porta da sala onde ela e Natália tinham trabalhado a noite inteira. Alguém sabia. Alguém estava observando. E esse alguém não estava do lado de fora da empresa. Estava dentro. Alessandra não dormiu. Ficou sentada na cama com o celular na mão, relendo aquela mensagem até que as 5 palavras perdessem o formato e se tornassem apenas manchas de luz na tela. Para de mexer no que não é seu. Pensou em mostrar para Dona Marta, mas desistiu. A mãe já carregava preocupação demais. Pensou em ligar para Natália, mas era madrugada. Então fez o que sempre fazia quando o medo batia. Foi até o quarto do filho. Tomás dormia de lado, com a boca entreaberta e o livro das luas de Júpiter escorregando do travesseiro. Alessandra ajeitou o livro, puxou o lençol até o ombro dele e ficou ali, no escuro, ouvindo a respiração dele como quem ouve a única música que importa. Eu não vou parar, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Eu não parei quando tiraram minha licença. Não parei quando perdi tudo. Não vou parar agora por causa de uma mensagem. E não parou. Na manhã seguinte, Alessandra chegou à empresa antes de todos. Tinha olheiras, mas tinha também algo no olhar que Natália reconheceu imediatamente quando apareceu minutos depois com 2 cafés na mão. Aconteceu alguma coisa, Natália disse. Não era pergunta. Alessandra mostrou a mensagem. Natália leu, releu e o maxilar dela travou. Quando recebeu isso? Ontem à noite, quando saí daqui. Alguém sabia que estávamos trabalhando até tarde. Alguém viu a gente entrar naquela sala ou monitorou o acesso ao servidor. É o que eu penso. E por isso precisamos falar com o Sr. Otávio agora. Antes que quem mandou essa mensagem tenha tempo de apagar rastros. Encontraram Otávio na sala do conselho, sozinho, com um café que já devia estar frio há tempo. Parecia que ele também não tinha dormido. Quando viu Alessandra e Natália entrando juntas com expressões graves, endireitou o corpo na cadeira e disse apenas: falem. Alessandra colocou tudo na mesa. Os documentos com o código DFC, os e-mails da Stella Capital, os registros de acesso ao servidor, o IP rastreado. E por último, o celular com a mensagem anônima. Apresentou cada evidência com a mesma precisão cirúrgica com que havia desmontado o processo judicial anos atrás. Natália complementava com dados técnicos de compliance quando necessário. Otávio ouviu tudo sem interromper, mas quem olhasse para as mãos dele veria que os dedos estavam brancos de tanto apertar a borda da mesa. Quando Alessandra terminou, o silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Então Otávio disse uma única frase, com uma voz tão baixa que as duas precisaram se inclinar para ouvir. Chama o Cláudio aqui. Natália saiu e voltou com Cláudio Novaes em menos de 5 minutos. Ele entrou na sala com a mesma postura confiante de sempre. Terno ajustado, sorriso de canto, passos largos. Mas quando viu os documentos espalhados na mesa e o rosto de Otávio Drummond, o sorriso evaporou. Senhor Otávio, bom dia. Me chamaram para... Senta, Cláudio.
A ordem foi tão seca que Cláudio obedeceu antes de terminar o raciocínio. Sentou na cadeira que Otávio indicou, a cadeira que ficava de frente para a mesa, como um réu diante do juiz. Você conhece uma empresa chamada Stella Capital? Otávio perguntou. A reação de Cláudio foi quase imperceptível. Quase. Um micromovimento nos olhos, uma contração no canto da boca, os dedos da mão direita que se fecharam por meio segundo antes de voltar ao normal. Mas Alessandra viu. Ela tinha passado anos lendo pessoas em tribunais. Sabia reconhecer mentira antes mesmo de ela ser dita. Stella Capital? Cláudio repetiu fingindo pensar. Acho que já ouvi o nome. Uma empresa de investimentos, não é? A gente recebe contato de dezenas delas por mês. Então você não vai se importar de explicar por que o IP dessa empresa foi usado para acessar o sistema da Alvarenga com as suas credenciais e alterar o contrato do Grupo Mendonça. O rosto de Cláudio perdeu toda a cor, como se alguém tivesse puxado uma cortina e revelado tudo o que ele tentava esconder. Isso deve ser um erro do sistema. Minha senha pode ter sido... Cláudio, Otávio interrompeu. Eu vou te dar uma chance. Uma única chance. Porque eu te conheço há muito tempo. Você entrou nessa empresa quando era estagiário. Eu vi você crescer. Eu te promovi. Eu confiei em você o departamento financeiro inteiro. Então eu vou te perguntar uma vez, e eu preciso que você me diga a verdade. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o relógio na parede contando cada segundo. Você participou da alteração daquele contrato? Cláudio abriu a boca. Fechou. Olhou para os documentos na mesa. Olhou para a Alessandra, que mantinha o rosto neutro. Olhou para a Natália, que não desviou o olhar. E, por fim, olhou para Otávio, o homem que tinha sido quase um pai para ele durante toda a carreira. E então Cláudio Novaes desmoronou. Não foi dramático, não foi escandaloso, foi silencioso. Os ombros caíram primeiro, depois o queixo, depois as mãos, que largaram a mesa e penderam ao lado do corpo, como se os fios que a sustentavam tivessem sido cortados. Eles me procuraram há meses, ele disse, a voz irreconhecível. Disseram que tinham interesse em investir na empresa. Marcaram reuniões fora daqui, sempre em lugares discretos. No começo parecia legítimo. E depois? Otávio perguntou. Depois começaram a fazer perguntas sobre a estrutura financeira da empresa, sobre contratos grandes, sobre vulnerabilidades. Eu achei estranho, mas eles ofereciam dinheiro, muito dinheiro. Disseram que se eu ajudasse a acelerar uma reestruturação, eu receberia o suficiente para nunca mais precisar trabalhar. E você aceitou? Otávio disse. Não era pergunta. Eu aceitei. Cláudio sussurrou, e a confissão saiu como se arrancassem algo de dentro dele. Eles me mandaram um programa para instalar no meu computador. Dava acesso remoto. Eu não precisei alterar nada pessoalmente. Eles entravam no sistema usando minhas credenciais e faziam as mudanças. Então você não alterou o contrato diretamente, Natália disse. Não, mas eu sabia que iam alterar. Eu sabia o que iam fazer e não impedi. Otávio se recostou na cadeira. Fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo neles que Alessandra reconheceu, porque já tinha visto no espelho muitas vezes. A dor de ser traído por alguém em quem se confiou. Quem está por trás da Stella Capital, Cláudio? Eu quero um nome. Cláudio hesitou. O corpo inteiro dele lutava contra a resposta, como se dissesse que ainda havia tempo de recuar, de inventar uma mentira, de salvar alguma coisa. Mas então ele olhou para Otávio e viu nos olhos do homem que admirava havia anos uma decepção tão profunda que doía só de testemunhar. Álvaro Cortês, ele disse. O nome verdadeiro por trás da Stella Capital é Álvaro Cortês. Otávio não se moveu, mas Alessandra viu. Viu a mão dele agarrar o braço da cadeira com tanta força que as veias saltaram. Álvaro Cortês, Otávio repetiu, como se o nome tivesse gosto de veneno. Meu ex-sócio. Natália olhou de um para o outro, tentando acompanhar. Ex-sócio? Otávio se levantou e caminhou até a janela. Ficou de costas por vários segundos, olhando a cidade lá embaixo. Quando se virou, parecia ter envelhecido naqueles poucos minutos. Álvaro Cortês foi meu sócio no início de tudo. Fundamos a empresa juntos. Mas anos atrás, eu descobri que ele estava desviando dinheiro para contas pessoais. Quando confrontei, ele negou tudo.
Quando mostrei as provas, ele ameaçou destruir a empresa se eu o tirasse. Então eu o tirei mesmo assim. Comprei a parte dele, encerrei a sociedade e achei que nunca mais ouviria esse nome. Mas ele voltou, Alessandra disse. Ele voltou e, pelo visto, não veio para negociar, veio para destruir. O silêncio que se seguiu tinha peso, tinha forma. Era o tipo de silêncio que muda a temperatura da sala. Otávio se virou para Cláudio. Quanto eles te pagaram? Cláudio baixou os olhos. Ainda não pagaram. Prometeram que o pagamento viria depois que o contrato fosse assinado e a empresa começasse a afundar. Então você ia destruir a empresa que te criou por uma promessa de dinheiro de um homem que já roubou dessa mesma empresa? Cláudio não respondeu. Não havia resposta que coubesse ali. E a mensagem? Alessandra perguntou, mostrando o celular. Essa mensagem que eu recebi ontem à noite, foi você? Cláudio olhou para o celular. A vergonha no rosto dele era tão evidente que parecia queimadura. Eles mandaram. A Stella Capital. Eles monitoravam os acessos ao servidor. Quando viram que alguém estava puxando os registros fora do horário, me ligaram desesperados. Mandaram eu resolver. Eu tentei te assustar para você parar de investigar. Você tentou me assustar, Alessandra repetiu. E havia algo na voz dela que fez Cláudio levantar os olhos. Não era raiva. Era algo pior. Era a tristeza de quem já foi traída vezes demais para se surpreender. Eu que estava tentando salvar essa empresa, que descobri o que você ajudou a esconder, e sua reação foi me ameaçar. Cláudio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Lágrimas desceram pelo rosto dele sem que ele tentasse esconder. Não eram lágrimas de pena de si mesmo, eram de vergonha genuína e irreversível. Eu destruí tudo, ele disse, a voz partida. Eu sei, eu destruí tudo. Otávio olhou para ele por um longo momento. Depois olhou para Alessandra, depois para Natália, e então disse, com a autoridade silenciosa de quem já construiu e reconstruiu impérios. Natália, quero que toda a documentação que vocês reuniram seja duplicada e armazenada em local seguro fora do sistema da empresa. Nada digital, tudo físico. Sim, senhor. Alessandra, quero que você prepare um relatório completo sobre a fraude. Cada evidência, cada conexão, cada detalhe. Esse relatório vai para o nosso escritório de advocacia externo e para as autoridades competentes. Considere feito. Otávio se virou para Cláudio pela última vez. O olhar dele não era de fúria. Era de luto. O luto de quem perde alguém que ainda está vivo. Eu confiei em você, Cláudio. Eu te vi crescer aqui dentro. Quando você se casou, eu fui padrinho. Quando seu filho nasceu, eu mandei flores para o hospital. Eu te tratei como família. A voz de Otávio falhou. Ele parou, respirou e continuou. E você vendeu tudo que a gente construiu. Não por necessidade, não por desespero, por ganância. E isso eu não consigo perdoar. Cláudio cobriu o rosto com as mãos. O som que saiu dele não era choro. Era algo mais profundo, mais visceral. O som de alguém que finalmente enxerga a dimensão exata do que fez e sabe que não tem volta. Você vai responder legalmente pelo que fez, Otávio disse. Mas antes disso vai contar tudo o que sabe sobre a Stella Capital, sobre o Álvaro Cortez, sobre cada centavo e cada conversa. E vai fazer isso agora. Cláudio assentiu, sem tirar as mãos do rosto. Otávio caminhou até a porta. Antes de sair, parou ao lado de Alessandra e disse, baixo, mais uma vez, você salvou essa empresa. E mais uma vez, as pessoas que deveriam protegê-la eram justamente as que tentavam destruí-la. Alessandra olhou para ele. Eu não fiz por gratidão, senhor Otávio, e nem por vingança. Fiz porque ninguém deveria perder o que construiu por causa da desonestidade dos outros. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Otávio segurou o ombro dela com a mão trêmula. Eu sei que viveu. E é exatamente por isso que você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Saiu pela porta e desapareceu no corredor. Alessandra ficou parada, sentindo o peso daquelas palavras. Natália se aproximou. Alessandra, você está bem? Estou. Mentira. Alessandra deixou escapar um sorriso cansado. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Mentira, mas vou ficar. Sempre fico. Natália colocou a mão no ombro dela.
Você não está mais sozinha nisso. Sabe disso, né? Alessandra não respondeu com palavras. Apenas colocou a mão sobre a de Natália e apertou. E aquele gesto silencioso valia mais que qualquer discurso. Naquela tarde, enquanto Alessandra preparava o relatório, Mônica Esteves apareceu na porta da sala. A diretora de operações, a mesma que tinha coberto a boca para esconder o riso no primeiro dia, estava com uma expressão que Alessandra nunca tinha visto nela. Posso entrar? Pode. Mônica se sentou devagar. Ficou em silêncio por quase meio minuto antes de conseguir falar. Eu ri de você naquele dia na sala de reuniões. Eu não disse nada quando o Ricardo te humilhou. Fiquei quieta, como todo mundo. E desde então eu não consigo dormir direito. Alessandra parou de escrever e olhou para ela. Eu vim pedir desculpas. Mônica continuou, a voz frágil. Não porque o senhor Otávio mandou. Não porque agora eu sei quem você é. Mas porque eu deveria ter feito a coisa certa naquele momento. E não fiz. E isso me envergonha todos os dias. Alessandra a observou por um instante. Viu nos olhos de Mônica algo que reconhecia. A dor de carregar um arrependimento que não cabe dentro da gente. Obrigada por vir até aqui, Alessandra disse. Leva coragem em pedir desculpas. Mais coragem do que ficar calada. Mônica assentiu, os olhos marejados, e saiu sem dizer mais nada. Não precisava. Naquela noite, quando Alessandra chegou em casa, Tomás a recebeu com um desenho. Era um foguete com 2 janelas redondas. Na primeira janela, um bonequinho de palito com um livro. Na segunda, uma bonequinha com cabelos longos e um coração enorme no peito. Esse é eu e essa é você, mamãe. A gente vai para Júpiter juntos. Alessandra pegou o desenho, apertou contra o peito e sentiu as lágrimas virem sem pedir licença. Não de tristeza. De algo muito maior, de perceber que tudo que ela tinha enfrentado, cada humilhação, cada porta fechada, cada noite sem dormir, tinha um propósito. E o propósito estava ali, na frente dela, com um sorriso que faltava um dente e um lápis de cor na mão. A gente vai sim, meu amor, ela disse beijando a testa dele. A gente vai para onde você quiser. Dona Marta observava da porta da cozinha, em silêncio. As mãos juntas na frente do corpo, os olhos brilhando. Não disse nada. Não precisava. O orgulho de uma mãe não precisa de palavras. Ele simplesmente existe e preenche tudo. Mas enquanto Alessandra colocava Tomás para dormir e guardava o desenho do foguete junto com os documentos na gaveta, na mesma caixa onde estavam os diplomas, os certificados e as cartas de uma vida que ela achou que tinha perdido para sempre, ela não sabia que o dia seguinte traria a última e maior reviravolta de todas, porque Álvaro Cortês não ia aceitar perder em silêncio. E o golpe que ele estava preparando não era contra a empresa, era contra ela. O golpe de Álvaro Cortês veio na manhã seguinte e veio pela porta da frente. Alessandra tinha acabado de chegar à empresa quando Mariana Cortês a interceptou no corredor com o rosto transtornado. Alessandra, o senhor Otávio precisa de você na sala do conselho. Agora. Tem um advogado aí representando um tal de Álvaro Cortês. Ele trouxe uma intimação judicial contra você. O estômago de Alessandra gelou, mas os pés não pararam. Caminhou até a sala do conselho e encontrou Otávio de pé, com os braços cruzados, encarando um homem de terno escuro sentado do outro lado da mesa. Ao lado de Otávio estavam Felipe Braga e Bernardo Lopes, ambos com expressões tensas. O advogado se apresentou como Denilson Faria, representante legal de Álvaro Cortês. E a intimação que ele trazia acusava a Alessandra Moreira de invasão de sistema corporativo, roubo de dados sigilosos e espionagem empresarial. Meu cliente tem provas de que a senhora Moreira acessou documentos confidenciais sem autorização, manipulou registros internos e fabricou evidências para incriminar terceiros inocentes, Denilson disse, com uma voz ensaiada que parecia ter sido decorada no carro. A sala ficou em silêncio. Bernardo olhou para Alessandra como quem espera que o chão se abra. Felipe apertava a mandíbula com tanta força que uma veia saltava na têmpora. Alessandra olhou para a intimação. Leu cada linha, cada acusação. E quando terminou, fez algo que ninguém esperava. Sorriu. O senhor pode dizer ao seu cliente, ela disse, olhando nos olhos de Denilson com uma calma que desconcertava.
Que ele está tentando apagar um incêndio com gasolina. A senhora está ameaçando meu cliente? Não. Estou informando. Cada documento que eu acessei foi autorizado formalmente pelo fundador e proprietário desta empresa, que está nesta sala. Cada registro que analisei foi obtido através do Departamento de Compliance, seguindo os protocolos internos. E as evidências que seu cliente chama de fabricadas foram confirmadas por confissão verbal de Cláudio Novaes, gravada e testemunhada. Denilson piscou. A segurança dele rachou como gelo fino. Além disso, Alessandra continuou, agora se levantando. Eu não manipulei nada. O IP que conecta seu cliente à alteração do contrato é rastreável. Os e-mails entre a Stella Capital e o departamento financeiro são autênticos. E o programa de acesso remoto instalado no computador do Sr. Novaes já está em posse da perícia digital. Alessandra abriu a pasta que trouxera, o relatório completo que havia preparado na noite anterior, e colocou diante de Denilson. Aqui está tudo, organizado, documentado e pronto para ser apresentado às autoridades. Se o seu cliente quiser levar isso a um tribunal, eu imploro que leve, porque eu já venci processos muito maiores que esse, e dessa vez não estou sozinha. Otávio deu um passo à frente. Senhor Faria, diga ao Álvaro que ele teve a chance de sumir em silêncio. Ele escolheu voltar. Agora vai enfrentar as consequências. Pode se retirar. Denilson Faria recolheu seus papéis com as mãos visivelmente trêmulas. Se levantou sem dizer uma palavra e saiu pela porta. Ninguém o acompanhou. Ninguém precisava. Quando a porta fechou, Bernardo Lopes, o mesmo que ficou calado durante toda a humilhação do primeiro dia, se virou para Alessandra e disse, com a voz embargada, eu devia ter dito isso antes, mas não tive coragem. Então vou dizer agora. Obrigado. Obrigado por fazer o que nenhum de nós fez. Alessandra assentiu. E aceitou. Dias depois, as autoridades receberam o relatório completo. A investigação sobre Álvaro Cortês e a Stella Capital foi aberta formalmente. Cláudio Novaes colaborou integralmente, entregando conversas, contatos e cada detalhe do esquema. A justiça seguiu seu caminho. O contrato com o Grupo Mendonça foi inteiramente revisado sob a supervisão de Alessandra. Cada cláusula reescrita, cada risco eliminado, cada linha blindada. Quando Ricardo Alvarenga finalmente assinou a versão correta, numa cerimônia discreta na sala do conselho, ele fez questão de um gesto que surpreendeu todos. Antes de colocar a caneta no papel, olhou para Alessandra, que estava sentada no canto da sala, e disse, esse contrato existe por sua causa. Essa empresa ainda existe por sua causa. E eu ainda tenho a chance de ser uma pessoa melhor por sua causa. Não era discurso, não era performance. Era a verdade nua de um homem que olhou para dentro de si e não gostou do que encontrou. Mas decidiu mudar. Alessandra apenas assentiu, e aquilo bastou. Algumas feridas não se curam com palavras. Se curam com tempo e com ações. Semanas depois, Otávio Drummond chamou Alessandra a uma reunião particular. Só os dois. Eu tenho uma proposta, ele disse, empurrando um documento na direção dela pela mesa. Alessandra leu. Era uma proposta de reintegração à advocacia. Otávio havia contratado, com recursos próprios, um dos maiores escritórios do país para revisar o processo que cassou a licença dela. Encontraram irregularidades gravíssimas em cada denúncia que tinha sido feita contra ela. Cada acusação fora fabricada. Cada testemunho comprado. O escritório já havia entrado com o pedido de reversão junto à Ordem dos Advogados. Quando isso for aprovado, Otávio disse, e vai ser aprovado porque a verdade não tem prazo de validade. Eu quero que você assuma a diretoria jurídica da Alvarenga Participações. Não como favor, não como agradecimento, mas porque não existe ninguém mais qualificada neste país. Alessandra olhou para o documento. As letras embaçaram porque os olhos tinham enchido de água antes que ela pudesse impedir. Não era tristeza. Era algo que ela achava que nunca mais sentiria. Justiça. A sensação rara e avassaladora de que, depois de anos no escuro, alguém finalmente acendeu a luz. E o Felipe? Ela perguntou. Felipe pediu para ser transferido para uma filial. Disse que precisa de tempo para repensar que tipo de profissional quer ser. Eu respeitei. Alessandra assentiu. Eu aceito, Sr. Otávio.
mas com uma condição. Qual? Que essa empresa crie um programa permanente de escuta interna. Um canal onde qualquer funcionário, temporário, estagiário, quem quer que seja, possa reportar problemas sem medo de retaliação. Porque o que aconteceu comigo não pode acontecer com mais ninguém. Nunca mais. Otávio sorriu. O sorriso cansado de quem já viu o pior da natureza humana, mas ainda acredita no melhor. Considere feito. E eu quero que a Natália Ventura coordene esse programa. Naquela noite, a Alessandra chegou em casa e encontrou Dona Marta e Tomás na cozinha. A mãe preparava bolo de milho. O cheiro invadia o apartamento inteiro e transformava aquele espaço pequeno no lugar mais acolhedor do mundo. Tomás estava sentado na mesa, desenhando mais um foguete, dessa vez com 3 janelas. Mamãe, olha, coloquei a vovó no foguete também. Agora a gente vai para Júpiter os 3. Alessandra se sentou ao lado dele e olhou para o desenho. 3 bonequinhos de palito. 3 corações. Um foguete apontado para as estrelas. Mãe, Alessandra disse olhando para Dona Marta. Eu recebi uma proposta hoje, para voltar a advogar, para assumir um cargo de diretoria. Dona Marta largou a colher de pau. Sentou na cadeira. E não disse nada por vários segundos. Depois, as lágrimas vieram. Silenciosas, pesadas, carregadas de anos de luta, de noites acordada rezando na cozinha, de mãos que seguraram a filha cada vez que o mundo tentou derrubar. Eu sabia. Dona Marta sussurrou. Desde o dia que você nasceu, eu sabia que ninguém ia conseguir te manter no chão. Alessandra abraçou a mãe. Tomás, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo bonito, se enfiou no meio do abraço. Os 3 ficaram ali, na cozinha que cabia inteira na sala de reuniões de Ricardo Alvarenga, mas que tinha algo que sala nenhuma no mundo pode comprar. Amor. Amor de verdade. Do tipo que não precisa de contrato. Mais tarde, quando a casa estava quieta e Tomás já dormia com o livro de Júpiter no travesseiro, Alessandra abriu a gaveta do armário. Pegou a caixa. Abriu. Olhou para os diplomas, os certificados, as cartas e pela primeira vez não sentiu saudade do que perdeu. Sentiu orgulho de quem se tornou. Pegou o desenho do foguete que Tomás tinha feito e colocou dentro da caixa, junto com tudo. Passado e futuro, lado a lado. Fechou a caixa, mas dessa vez não guardou no fundo da gaveta. Colocou em cima do armário, à vista, onde pudesse ver todos os dias. Porque aquela caixa não era mais um segredo, era um troféu. Tempo depois, numa tarde qualquer, Natália encontrou Alessandra na nova sala dela, a sala da diretoria jurídica com vista para a cidade, com uma placa na porta com o nome completo dela. Natália trazia um café em cada mão e um sorriso no rosto. Sabe o que eu penso às vezes? Natália disse, se sentando na cadeira em frente à mesa. O quê? Que o Ricardo te mandou ligar para quem você quisesse achando que não tinha ninguém do seu lado. E você ligou. E tinha. E sempre teve. Alessandra sorriu. O sorriso de quem atravessou o deserto inteiro e encontrou água do outro lado. Sabe o que a minha mãe sempre me disse, Natália? Que as pessoas mais fortes do mundo não são as que nunca caem. São as que levantam tão silenciosamente que ninguém percebe que estiveram no chão. Natália ergueu o café. Um brinde então. As que levantam em silêncio. Alessandra tocou seu copo no dela. As que levantam em silêncio. E do lado de fora da janela, a cidade seguia seu ritmo, indiferente. Mas dentro daquele prédio, as coisas nunca mais seriam como antes. Porque uma mulher que todos julgaram invisível provou que dignidade não se mede por cargo, coragem não se mede por salário, e o valor de uma pessoa jamais cabe num crachá. O mundo não sabe o nome dela, mas deveria.